Olá, opa, boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui no canal NS Mundo Elétrico. Hoje nós vamos estar falando, pessoal, em duas aulas nós vamos falar sobre padrão de energia, tá bom? Padrão de energia elétrica. Aqui eu estou com uma caixa de 2 medidores. Poderia ser um medidor também. Então nós vamos estar falando sobre padrão. Nós vamos estar falando sobre poste. Vamos falar sobre a caixa, altura, cabos. Os cabos de entrada, o ramal, aterramento e conexão. Tudo dentro desse tema, padrão de entrada. Tá bom, pessoal? Então fica com a gente. Quem está com a gente aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, NS Mundo Elétrico, segue nosso perfil também no Instagram. Um grande abraço a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula. Então, pessoal, vocês coloquem aí no caderno de vocês, colocou aí padrão de energia. Sim. Nós vamos estar falando padrão de energia. O que envolve o padrão de energia? Não, o padrão de energia, para quem não sabe, quem nunca viu um padrão de energia aqui, levanta a mão. Você nunca viu nem na rua, nem na casa, nem na... Todo mundo aqui na casa tem um padrão. O que é um padrão de energia? Não sabe? Então, o padrão de energia, como a gente está falando aqui para todos, desde o início até os mais experientes, é uma aula bem didática. Vou ficar assim aqui, porque eu estava aparecendo só de costas. Então, a aula é bem didática. O que acontece? O padrão de energia ele constitui no seguinte: aquele poste que você tem lá na sua casa, ele recebe um ramal da rua. A gente vai estar falando sobre isso. Esse ramal da rua, que é esse cabo de alumínio aqui, ó, ele é bem levinho, olha aí, né? Bem levinho, né? Olha a diferença. Daquele, né? Então, assim, esse cabo é interno e esse cabo aqui é o que vem da rua para dentro. O que constitui um ramal? É o poste, que é o poste seu, que você coloca ali, que a concessionária vem com o ramal e liga no seu cabo de entrada. Aqui vai instalado um relógio de luz. Esse relógio ele vai contar a energia que você gasta na sua casa. Tudo que você ligar lá, um chuveiro, uma lâmpada, ele vai contar a energia. No final do mês a concessionária vai lá, tira a conta e te manda. Então, dentro desse padrão de energia, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Dentro de um padrão de energia nós temos o poste. Coloca lá, poste. Então nós vamos falar sobre um poste de energia. Dentro do padrão nós temos o poste. Embaixo do poste o que nós temos? A caixa. Caixa. Ok? Depois da caixa nós temos os cabos. Depois dos que o cabo ele corresponde à carga, né? A carga instalada lá da residência. Depois da carga, nós temos um poste também. O que nós temos ali? Para ligar o poste, nós temos o ramal, né? Que é o ramal da rua, que é aquele ramal de alumínio ali, ó. Tá? Alumínio. Isso daqui é parte da concessionária. Então nós temos o ramal de alumínio, nós temos o aterramento, que é da caixa. Depois do ramal de alumínio, nós temos aterramento. Depois do aterramento, nós temos a conexão. Esse ramal ele vai ser conectado. Alumínio ali, ô professor? Oi? Alumínio. Alumínio. Com licença. Aí eu tiro, pode tirar. Nós estamos ao vivo aqui, mas está entrando no banco. Aterramento. O aterramento nós temos a conexão. Conexão. Que é a conexão da rua com o cabo de entrada, tá? E aí nós temos aí uma altura, que essa caixa ela tem que trabalhar dentro de uma altura, certo? Ela tem uma altura padrão. Então ali nós temos, por último, a altura. Colocaram aí todos esses? Um minutinho, por favor. Padrão de energia tal.
Top. Padrão de energia. Sem carga. Ok? Só um minutinho. Tá. Ó, é o poste, que é o da rua, né? Esse poste aqui, ó. Ele faz a conexão com a caixa. A caixa tem os cabos que voltam ali para a rua, que tem a conexão do ramal de alumínio da rua. Dentro dessa caixa tem que ser feito um aterramento. A caixa tem altura padrão, tudo certinho. E nós temos uma conexão com a rua, tá? Da residência para a rua. Ok? Escrevemos aqui? Sim, Nós vamos falar então sobre o poste, nosso primeiro item. Poste. Tá? Então nós vamos falar sobre o poste. Ah, e o poste, não. O que eu posso pôr de poste? Eu posso pôr um poste de madeira, de concreto? O que eu posso fazer? Existe madeira aqui? Não, né? Não, então, é o que eu vou falar para vocês. Posso pôr de madeira? Não. Então, o poste, pessoal, o que acontece? Para quem não sabe, o poste hoje ele é homologado. Então ele tem que ser um poste quadrado, é um poste de secção quadrada, galvanizado. Antigamente trabalhava-se com um poste de 3 polegadas redondo. Depois do poste de 3 polegadas redondo veio o poste de 4 polegadas redondo. Depois do poste de 4 polegadas redondo veio o poste quadrado e galvanizado. Então ele não enferruja. Hoje você vê os postes enferrujados aí na rua, são postes antigos, né? Ou é de 3 polegadas ou é de 4 polegadas redondo. Todos os postes que você vê redondo, ele é fora de padrão, são postes mais antigos. Os postes novos hoje eles são postes quadrados. Tá? Então coloca aí, poste quadrado. Poste quadrado. E além dele ser quadrado, ele é galvanizado. Galvanizado. Que é galvanizado a fogo. Galvanizado para quê? Para ele não enferrujar. Então tudo que se trabalha na rua, com intempérie, chuva, sol, você tem que ser galvanizado. Todo material que você coloca ali, parafuso, tudo. O que você não coloca que não é galvanizado, ele vai enferrujar. Com o tempo ele vai deteriorando, é normal. O galvanizado ele aguenta muito mais tempo. Então o poste, ele é um poste quadrado, poste galvanizado. Antigamente trabalhava-se com poste. Por exemplo, você tem uma entrada de luz da sua casa aqui e o ramal da rua, o poste está passando do outro lado da rua. Então você tinha uma travessia. Como que a gente fala? É uma travessia que você tem que fazer. Esse poste ele tem que ter uma altura de 7,5 metros do lado de cá para atender o ramal da travessia. Hoje a gente já não tem mais esse poste, era 7,5 metros, ou do lado de cá colocava 6 metros. Hoje a gente só trabalha com poste de 7,5 metros. Qual que é a altura dele? 7,50 metros. Então ele é 7,5 metros. Tá? Galvanizado, 7,5 metros. Então não tem mais, mas minha entrada vai ser do lado de cá. Não, o poste é tudo 7,5 metros. Ele precisa ser, quando você vai colocar um poste, ele precisa ser enterrado no chão 1,40 m. Tá? 1,40 m ele é enterrado. Então, hoje os postes ele vem até marcado, ele vem com uma setinha ali, ele dá 1,40 m certinho, que é o buraco que você tem que fazer no chão, colocou ele no chão, 1,40 m para baixo. Então ele tem 7,5 metros. Menos 1,40 m, ele vai ficar ali com 6 metros. 6 metros e 10. 6, né? 6 metros, ele vai ficar dentro dos 6 e 10 ali. Essa é a altura de um poste, 6 metros para cima. Antigamente, quando você estava com o poste do seu lado, você podia estar até 4 metros, não tinha problema. 4 metros porque não tem travessia, não tem nada. Agora, como você está cruzando a rua, tinha que ser 6 metros. Hoje não, é 6 metros por qualquer lado. Então você tem um poste aqui, sua rede está lá, está aqui, é 6 metros. Tá? 1,40 para baixo. Esse 1,40 é a parte que você vai fixar ele no solo lá. Então 1,40 m, ok, coloquei meu poste lá. Aí eu vou colocar minha caixa, que é essa caixa aqui no caso. Aqui eu estou trabalhando com uma caixa para 2 relógios, casa 1 e casa 2, tá? No caso aqui da Bandeirante Energia, Guarulhos, você trabalha com casa 1, um neutro para casa 2. 2 cabos pretos para casa 1, 2 cabos vermelhos para casa 1, 2 cabos pretos para casa 2.
Na IDP muda um pouco, na Bandeirante, na Enel, São Paulo muda um pouco. Cada concessionária tem muda um pouco. Porque a gente liga esse tipo de caixa também com 3 cabos. Tá? Então você poderia dizer, vão ser. Aqui nós estamos trabalhando com cabo 16. Mas eu poderia ligar essa caixa aqui com 3 cabos, 2 cabos pretos e um azul de 25. Ele supre a rede. A norma vai mudando, mas a norma da concessionária, tá? Porque a norma para nós da elétrica, o cabo 25 segura as 2 casas, ok. O 16 segura, sem problema nenhum. Mas para a concessionária pede 2 ramal. Por que ela pede 2 ramal? Você poderia ligar com um, como antes você ligava com um. Por exemplo, esse consumidor aqui da casa 1 não pagou a conta, aqui só tem um ramal. E o da casa 2 pagou, eu não posso cortar o ramal. Entendeu? Porque senão o casa 2 vai ficar sem luz. Então, você colocou individual, da casa 1 não pagou, você vai lá e corta. Na rua. Você não precisa entrar lá. E se eu cortar um ramal com só o outro vai ficar sem energia. Então, é basicamente isso. Não é carga, não é nada. Não tem nada a ver com carga. Tá? Porque assim, nós estamos falando em NBR 5410, ela fala que o cabo 16 aguenta certa amperagem e 25 também. Aqui a concessionária tem a norma dela. Entendeu? Tudo bem, aguenta, mas eu quero 2 ramal. Porque se o cliente da casa 2 não pagar, eu posso ir lá e cortar. Então, é que nem um condomínio. O condomínio, ele faz a norma dele, infelizmente. Você vai num condomínio, você tem a norma da MNT, da Enel, mas o condomínio tem a norma dele. Eu posso pôr disjuntor de 50, mas o condomínio fala que é 40. Mas quem está acima da norma? Eu não estou aqui para criticar o condomínio, nem para criticar a concessionária. Mas o que acontece? Quem está acima da norma é a BNT. Se a BNT fala que eu posso ligar com um disjuntor de 50, eu posso pôr um ramal, não posso, mas a concessionária ela domina aquela área, a concessão é dela. Então ela fala que eu tenho que pôr 2, eu tenho que pôr 2. Ok, está aqui. Então são 2 vermelhos e um azul para casa 1 e 2 pretos e um neutro para casa 2, ok? Esses cabos eles sobem uma bengala que vai ficar no nosso poste aqui, tá? Então ficou no nosso poste e depois vai vir o ramal da rua, ok. De poste, vocês têm alguma dúvida aqui? Não. Nós estamos tratando, pessoal, de poste de residência, tá? Então eu vou falar de poste galvanizado quadrado, que ele é 8 centímetros quadrados ali. Eu não vou sair disso. Por quê? Porque nós estamos falando de residência, porque depois desse tem o poste de 200 Dan, que é um concreto, tem o 300 Dan, que é o concreto mais largo e assim por diante, que é para outro padrão. Não adianta eu entrar nesse mérito agora, senão a gente vai fugir do nosso tempo. Então aqui, ó, nós estamos trabalhando nessa caixa aqui com cabo 16. O cabo 16, quem lembra quantos amperes ele aguenta? Vamos. Cabo 16 milímetros, ele suporta 68 amperes. 68. Então, esse disjuntor aqui, ó, ele é de 63, tá? Ele tem que ser abaixo dos 68. Então, disjuntor novo, não existe disjuntor novo de 60. O de 60 é o antigo. O 50 é o 63. Se passar de 63, ele está fora da norma. Ele já vai para 70. 70 está acima do cabo, então ele não pode, tem que ser 63, tá? Mas sobra ali de 63, sobra 5 centímetros, 5 amperes. Não tem problema, melhor sobrar. Coloca o relógio ali, aí o que acontece? Você tem o disjuntorzinho aqui, tá bom? O medidor é instalado aqui, ó, onde tem um suporte, tem um suportezinho. Esse suporte é fixado aqui e o medidor encaixa aqui. E vem a tampa dele, que é essa aqui. Tá? Eu tirei aqui para vocês estarem vendo. Esse fio verde aqui, ó. O que é o fio verde? Então, fio terra. Ele vem daqui, ó. Ele vem basicamente ali 1,5 metro, 2 metros. Que você vai descer esse fio terra e colocar numa haste terra no chão. Antigamente eram 2 hastes, hoje é uma haste só. Esse fio terra, olha aqui, ó, ele está conectado com neutro. Vocês podem ver aqui, ó, está conectado com neutro, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, quando sai daqui e vai até o quadro, o neutro e o terra é um só. Sim. Tá? Ele é um só. Dali para frente, cada um vai ser papel. Tá bom? Então aqui chama condutor PEN. É neutro mais proteção. Então é um fio só aqui, condutor só. Quando chega lá dentro, o terra vai para o barramento dele, o neutro vai para o outro barramento. Então, de poste aqui, vocês têm alguma dúvida? Não. Tá. Esse disjuntor é de 63? Nesse caso aqui é 63, mas eu poderia estar com o mínimo que a concessionária pede é cabo 10 com disjuntor de 50, porque o cabo 10 ele aguenta 50 amperes, mas cabo 10 mínimo.
Vai fazer uma casa lá, é mínimo cabo 10. Você vai passar a relação de carga, tá dentro, ok. Ah, mas está abaixo de 10, não alcança, está 40 amperes, não tem problema. O mínimo para concessionária é cabo 10 com disjuntor de 50. Se a carga passou de 10, passou de 50, ele já entra nessa carga aqui, ó, cabo 16, disjuntor 63, entendeu? Professor, eu tenho uma dúvida só. Uma vez eu fui... Posso? Pode, fica à vontade. Fala. Eu fui fazer uma escalação com um amigo meu, e no lugar que a gente ia cavar pra pôr esse pote galvanizado aí, tinha uma sapata. Aí o que a gente fez? A gente cortou o poste, né, para parte do chão lá. Ficou tipo nem 1 metro no chão. Só que aí ele ficou travado porque ia passar por dentro de uma laje. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem alguma interferência nisso ou não? É só normas mesmo. O que acontece? O poste ele tem 7,5 metros, esse 1,40 m, ele tem que ser enterrado. Certo. O que acontece? Não vou eu aqui ditar a norma. A norma fala que 1,40 m é enterrado. Mas se você está numa situação dessa em que a sapata não deixa, o que acontece? Esse poste ele vai ter que ser concretado. Concretado. Não tem. A gente está falando de uma coisa aqui. Em primeiro lugar que a gente fala na elétrica é a segurança. Em segundo lugar, a norma. A segurança, o pessoal vê bem. Então, a segurança, pessoal, em primeiro lugar, segurança. Então, se um poste desse ele tiver concretado na parede inteira, o que segura mais? 1,40 m para baixo? Ou se ele tiver concretado 4 metros? O que vai segurar mais? Não. Se ele tiver enterrado, isso aqui, ó, 1,40 m, ou se ele tiver concretado 4 metros, o que vai segurar mais? Concretado 4 metros. Concretado 4 metros. Porque se você tiver 1,40 m na terra e balançar esse poste, ele vai chacoalhar até ele sair. Ele vai estourar lá embaixo, porque a parte ele vai estar com 6 metros para cima. 6 metros vai te dar uma alavanca que você arranca aí. Agora, se ele tiver concretado, o que segura mais? O concreto. Então, se for baseado na segurança, você vai cortar o poste. Você concretou o poste, você pôs segurança, o poste está dentro da norma, ok. Por quê? Ninguém está falando que essa é a norma que você vai ter que cortar o poste. Não é para cortar o poste, mas no caso dele não tinha como. Ele poderia ter feito uma coluna. Então, ele poderia ter feito uma coluna com um projeto de coluna tudo certinho. Mas assim, dentro disso, ele colocar o poste concretado e fazer uma coluna, está errado ele concretar o poste? Não. Então, dentro do que você está falando, da impossibilidade de realizar o trabalho, eu não vejo problema. Não vejo problema. Você tem que trabalhar dentro de uma segurança. Agora, não me vai concretar o poste 1 metro e deixar ele lá para ele... Não, entendeu? Então, assim, primeiro a segurança. Primeiro. Agora, se você vai fazer um local onde está livre, é local livre, é poste padrão, é padrão. 1,40 m, enterrou, concretou, acabou, pôs a caixa e acabou. Entendeu? Tem situações que não tem como você trabalhar. Você vai ter que dar um jeito de trabalhar e, em primeiro lugar, segurança. Entendeu? Você vai ter que trabalhar com a segurança em primeiro lugar. Dentro dessa caixa aí, ela tem uma altura. Essa caixa ela é colocada lá. Aqui ela não está na altura correta. Ela tem uma altura. Qual que é essa altura? O mínimo dela, o mínimo que você vai colocar essa caixa é 1,65 m a 1,90 m. 1,65 m no mínimo. Caixa de energia? 1,65 m no mínimo ou a 1,90 m máximo. Tá? Então ela não pode ser abaixo de 1,65 m no teto dela, que é aqui, ó, o topo dela. E não pode ser assim, ela não pode ser abaixo de 1,65 m, não pode ser acima de 1,90 m no teto, tá? Mas de 1,65 a 1,90 normal? Normal. Dentro dessa altura, 1,65 a 1,90, você pode pôr dentro de qualquer altura. Abaixo de 1,65 não, nem acima de 1,90. Né? Você pode trabalhar com ela dentro dessa altura sem problema nenhum. Lembrando que é do teto dela, né? Lembrando que é do teto. Dela. Colocando o pé, Essa 1,90 aqui, só. não é a parte de baixo. Aí, sabendo do teto, você sabe a altura da caixa certinha, você faz a base. Fez a base, você trabalha em cima. Essa caixa aqui é uma caixa que a gente fala que ela é visor corredor. Por que visor corredor? Porque ela está de frente, você vai pôr na parede. Quando a gente olha aqui, ó, essa daqui é uma caixa que trabalha do lado Acho que é esquerdo, tá? A entrada dela está aqui. Então, que lado que é a caixa? Você vai olhar ela de frente, certo? De frente. Aonde está o seu poste?
lado esquerdo. Então a caixa tem que ser lado esquerdo para ela receber o seu ramal. O ramal vai descer do poste e vai entrar. Se é aqui, ó, o poste está aqui, então é lado direito, entendeu? O poste está aqui, tem que entrar por aqui. Então, lado direito, sempre olhando de frente para a caixa. Essa caixa aqui é lado esquerdo. Então, essa caixa é uma que a gente fala visor corredor. Tem a caixa dessa daqui que é visor para a rua. Quem já viu? Você está passando, você vê uma caixa que o visor está do lado de fora. O leiturista não precisa entrar lá dentro para poder fazer a leitura. Ele pega de fora. Chama visor rua, tá? Segue a mesma altura padrão. Só que às vezes a calçada está mais baixa do que lá dentro. Você está na calçada aqui e lá dentro aqui. Você tem que seguir a altura da caixa, certo? Porque senão lá dentro está aqui, ó. Não é com 1,90 aqui, o cara não vai alcançar. Ela pode ficar mais baixa lá, mas o padrão é rua, tá? O padrão é da leitura. Isso, o padrão é da leitura. Então aqui como é corredor, a altura, se for rua, o padrão é do outro lado, que aí a caixa é inversa. Tá? Sempre mede pela calçada, né? Isso. E piso acabado, porque às vezes o pessoal mede, depois aumenta o piso lá 20 centímetros. Piso acabado, então você já calcula qual que vai ser o piso acabado. Calcula ali e faz a medição. O mínimo 1,65, o máximo 1,90, tá bom? Dessas caixas. Então falamos da altura da caixa, nós vamos falar sobre o cabo e calho, que é o que vocês já sabem que a gente já falou. O cabo, o mínimo que a concessionária pede de cabo, aqui pode apagar? Pode. Então, dentro dessas caixas, nós vamos falar de cabo. Cabo bitola. O mínimo, 10 milímetros. Tá, mínimo. Então, eu vou falar máximo aqui. Por quê? Porque máximo... é 16? Não. 25, 35? Não. Essa caixa, por exemplo, você vai fazer uma entrada de luz, é uma empresa, lógico que não vai ser essa caixa. Então você vai calcular carga, vai dar lá cabo 95 milímetros, 120 milímetros. Sim, aí você vai ter que fazer um projeto dentro disso. Então nós vamos ficar dentro do cabo 10 e 16, tá? Por quê? Residência. Pode tratar até de 25, que aí não exige projeto. Você estando dentro de 20 kW, 20 mil watts, a concessionária não exige projeto. Se passou disso, já tem que ter um projeto lá. Aí o cabo já é outro, tá bom? Então, o mínimo numa entrada dessa seria cabo 10 milímetros, tá? Que ele aguenta 50 amperes, não é isso? Então, é mínimo cabo 10 com disjuntor de 50. Se for cabo 16, é disjuntor de 63. Que nem essa caixa aqui é disjuntor de 63 com cabo 16. Então, bitola mínimo 10 milímetros, disjuntor 50 amperes, bipolar, tá bom? O neutro não usa disjuntor, então é 50 amperes bipolar, neutro não usa disjuntor. Então, dentro de uma entradinha residencial, o que mais você vai pegar? Cabo 10 ou cabo 16? Vai ter 25? Vai, mas a gente está tratando aqui, lógico, sobre uma carga maior. Mas vamos tratar do que é o básico aqui desse padrão, tá bom? Aí nós vamos falar, posso apagar aqui, pessoal? Pode. Cabo, mínimo. Tá bom? O mínimo, então, o mínimo você se baseia sempre na carga. Sempre o que manda é a carga, tá? Você fez um cálculo lá dentro, nós vamos trabalhar com cabo 16, então é 63. Vamos trabalhar com cabo de 25, aí já é um disjuntor de 80 amperes. E dali para baixo, porque passou de sair, já vai pedir um projeto para vocês. E, lógico, tem um projeto, mas não é o que a gente está tratando aqui. Então nós vamos falar agora do aterramento. Eu vou deixar o ramal e a conexão por último. Vamos falar do aterramento. Tá? Aterramento. Aterramento. O aterramento é esse cabo verde, tá bom? Está aqui, ó. Cabo verde que ele está conectado ao neutro, tá bom? Ele conecta-se ao neutro para poder reforçar o neutro. Numa queda, numa falta de neutro, a rede está aterrada, ela fica protegida, tá? Então esse aterramento, ele é uma haste que ela vai ser colocada ali embaixo da caixa, justamente na parte de baixo, no máximo meio metro para fora da parede. É colocada uma caixa de inspeção. Essa haste ela tem 2,10 metros, ela é colocada ali, aterrada, e vem o conector. Então sai uma tubulação aqui debaixo dessa caixa,
e desce e liga no conector e fez o aterramento da caixa. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho terra na minha casa. Ela tem terra lá, porque a concessionária pede. Todo padrão tem que ter um terra. Até as caixas mais antigas tem terra assim, só que se for caixa de mais de 50 anos. Mas passou disso para cá, tem que ter o terra. E antigamente eram 2 terras. Então, eu quero pôr um terra na minha caixa de distribuição. Vai lá no padrão, lá, abre lá que lá tem um terra. Tá lá. E puxa esse terra para dentro. Tá bom? Então o terra é simples. O terra ele vai fazer a conexão com o neutro. Quando é aquelas caixas de chapa, você conecta na caixa e no neutro. Aqui, ó, ele está conectado na caixa, mas é uma caixa de policarbonato, das novas agora. Mas mesmo assim ele tem um parafuso de conexão aqui. Mas a caixa dá contato? Não. Mas ele tem esse parafuso que é justamente para receber o terra. Você vai colocar uma caixa para 3 relógios, além dessa daqui, ó, não é 3, aí é 4. Porque aí vai entrar, uma caixa vai receber o ramal, ele vai ter um geral principal, um barramento que vai sair para as 3 casas. Aí o terra é ligado, ele tem um barramento de terra, um barramento neutro e as 2 fases, tá bom? Então o aterramento ele é obrigatório na caixa. Hoje toda caixa de padrão tem que ter aterramento, isso é obrigatório, tá bom, pessoal? Então, aterramento, vou apagar aqui, tá? Aterramento, que cor que é o cabo do terra? Verde. Verde. Então nós vamos falar de ramal. E depois, por último, nós vamos falar de conexão, tá? Conexão eu vou demorar um pouquinho mais, que o tempo está voando. Então nós vamos estar falando de ramal. O ramal, pessoal, ramal que eu falo é o ramal da rua, tá? Normalmente o eletricista ele não vai trabalhar com ramal. O ramal é da rua, da parte da concessionária, mas eu estou colocando aqui para vocês. Por quê? Esse ramal da rua, podem ver aqui, ó, ele tem 3 cores. É um preto, um azul e um cinza. Esses cabos aqui, eles são de alumínio, tá? É um cabo bem leve, de alumínio. Tá? Por que de alumínio? É alumínio pela leveza e para evitar roubo. Então, a gente fala que é um cabo pré-reunido. Por que pré-reunido? Porque ele vem trançado. Ele já é reunido, tá? Tem desse daqui, que é um azul, um preto, cinza e um vermelho, que é para rede trifásica. Mas nesse caso, a gente está trabalhando aqui com rede bifásica. Então, esse cabo vem da rua, lá da rua do transformador, passa pela rede da rua e vem para a casa do cliente. E ele é conectado naqueles 3 lá, no caso 6, né? Então, 2 azuis, 2 pretos aqui e os 2 vermelhos aqui. Pronto. Então, é um vermelho e um preto, um vermelho e um preto e os 2 azuis aqui. Conectou aqui. Ok. Esse é o ramal da rua, tá bom? Então, o ramal da rua é cabo de alumínio. Esse daqui é um cabo 10, ramal de cabo 10. Na concessionária, de 10 ele pula para ramal 25. Não tem 16. De 25 ele pula para 50, 70 e 120. Ele não é que nem... Não tem todas as bitolas. Até tem, mas na rua não se usa. Na rua é 10, de 10 pula para 25, de 25 pula para 50 e daí por diante. Tá bom? Então esse é o ramal. Estou só passando para vocês que esse não é parte do cliente, isso é parte da concessionária. Agora, nós vamos falar sobre a conexão. Conexão. O que é a conexão? Esse ramal, quando ele vem da rua, ele por ser um cabo de alumínio, ele é conectado num cabo de cobre. Então, só para deixar claro para vocês, esse metal, o alumínio, não bate com o cobre. Não bate. Então, não adianta ele chegar lá e emendar o cobre com o alumínio. Ele vai queimar, porque ele vai criar uma reação química. O cobre, é alumínio, né? Quando você joga corrente elétrica no cobre, ele vai entrar numa fusão com o alumínio. Ele vai corroer o alumínio. Cria uma reação química que esquenta. Você pode apertar como for e vai derreter. Não adianta. Então, o que a gente usa no caso da conexão? Essa conexão aqui, que ela se chama conexão bimetálica. Tá? É uma conexão bimetálica. Um cabo entra aqui, ó. O cabo de alumínio entra aqui, tá? E o cabo de cobre, ele entra do outro lado aqui, ó. Segura aqui, ó. Vou mostrar para eles. O cabo de cobre entra aqui, ó. Tá? Então você faz o aperto, aqui dentro tem uns dentes, uns mordentes que ele vai cortar. Você não precisa nem abrir a isolação do cabo. Ele vai perfurar a isolação e vai fazer a conexão. Aqui dentro é um bimetálico, uma conexão bimetálica que não deixa esse cabo encostar nesse. Então ele é feita a conexão por bimetálico, tá? A gente chama esse conector de piercing. Ele é um piercing, se vocês verem aqui,
Ele tem uns mordentezinhos lá dentro, que esses mordentes cortam o cabo e faz a conexão. Isso aí é fazer com a faca, né? Esse conector ele é novo, porque antes era usado esse tipo de conexão aqui, que era conector de cunha, tá? É uma cunha, tá? Só que é um conector bimetálico também. Esse conector aqui, ó, ele aceita tanto cobre como alumínio. Então lá um entra aqui e outro entra aqui. Ele faz a conexão, só que aí você tem que abrir, lógico, e tá ele aqui, ó, tá? Ó, é uma cunha. Vai passando aí para os meninos verem. Essa é a cunha e esse daqui, ó, é o conector tipo piercing, tá? Bimetálico também. Ou piercing que a gente fala, ou conector de derivação. Então é esse aqui, ó. Esse daqui é o tipo cunha, que é o mais antigo. Um cabo entra aqui e o de cobre entra aqui. E ele faz a conexão. Aqui não aquece, não tem problema nenhum. Pode ficar a vida toda. Lógico, se for lugar de chuva e intempérie, que já pegou muito no litoral, isso daqui cria zinabre. Você tem que cortar, refazer emenda. Mas isso não é da parte do eletricista interno, tá? Isso daqui é da parte da concessionária. A concessionária que vem cede isso. Só esse cabo é do cliente e esse cabo é da concessionária. Então, o cabo do cliente cobre. Ele era aberto, colocado aqui e faz a conexão. Hoje, não tem mais isso. Hoje se usa o piercing, que o piercing é esse aqui, ó. Tá? Conector de derivação. Entra um aqui, entra outro aqui. Apertou, travou. Tá? Apertou aqui, ele tem um parafuso aqui que quando você aperta, ele deu um torque, ele estoura. Ele cai, porque ele é picotado. Estourou é porque ele deu o torque certinho, tá bom? Então essa é a conexão de hoje. Tudo que você for fazer, é usado muito em sítio, esse tipo de cabo aqui, ó, dentro da concessionária, é usado muito em sítio. Porque a rede é longa e o cabo de alumínio ele é barato. Então tudo que você vai fazer, se a pessoa não sabe, tem conector também, que é um conector split bolt, que é outro tipo. Ele também tem um bimetálico. Tem um normal, que você põe um cabo em cima do outro e aperta, e tem um que tem uma divisãozinha, para não encostar, é um bimetálico. Aí a pessoa não sabe, vai lá, compra o cabo de cobre e emenda no alumínio, e manda bala. Vai estourar, não adianta. Mas eu apertei, eu isolei, não adianta, não adianta. Isso aqui é uma reação química, o cobre não dá certo com o alumínio, ele vai queimar, entendeu? E tem outros tipos de conectores, uma série, só que assim, para concessionária é usado só isso. Ou é o tipo cunha, que já não usa mais, é o mais atrasado, um pouquinho mais para trás, ou agora é o tipo piercing, tá bom? Que é o conector de derivação. Então, não tem alguma dúvida sobre conexão? Porque essa conexão eu estou passando para vocês, porque essa conexão é da concessionária. Quem vai fazer essa conexão aí de rede é a concessionária, tá? Então, é colocado o padrão lá dentro da medida, dentro do poste, tudo certinho. A concessionária vem fazer a ligação. Então, o poste, quem nunca viu, eletricista principalmente, está fazendo trabalho e sempre vem um e fala, mas na minha casa era 2 terras, não vai ligar porque na minha casa a caixa era mais alta. Na minha casa era de motor de 70, na minha casa era de motor de 100, na minha casa era de 40. A concessionária vai ligar que o fio é grosso, o fio é fino, quem nunca usou? Nunca soube, nunca ouviu. Então, o que acontece? Isso aqui tem uma norma, tem um padrão. Se você seguir o padrão certinho, vai ser ligado. Está dentro do padrão, as emendas estão corretas, tudo ok? Maravilha, vai ser ligado. Mas o que rege? O que é isso, Naldo? Olha, tem o padrão, tem a NR 5410, que é uma famosa norma, e tem a norma da concessionária, que é pelo LIG. Tem um livro que chama LIG, que é o ligações de... Aí tem o LIG, que veio seguindo, o LIG 2000, 2001, nós estamos em 2023. Então o LIG ele vai atualizando, ano a ano, cada 2 anos ele vai atualizando, que é o livro de ligações gerais. Então tudo que você quiser saber sobre ligações de padrão residencial, comercial, industrial, eu não sei, procura lá o LIG, ligações gerais. Então esse livro de ligações gerais, ele fala tudo que é norma, tudo que você quiser saber sobre instalações de padrão, tá? Está dentro do LIG. Então o LIG ele vai atualizando ano a ano. Mudou uma norma, a caixa era de ferro antigamente? Sim. Era uma chapa, aí era de ferro, depois uma caixa de chapa, pesada pra caramba, grande. Aí a caixa foi modernizando, a caixa agora é estreitinha, mas é de chapa, depois a caixa mudou, agora é uma caixa de policarbonato. Antigamente você tinha uma caixa, era só número par.
A caixa para 2 relógios que era a caixa K. Depois a caixa para 4 relógios que era L. Não tinha 3. Hoje, se eu fizer uma caixa para 3 relógios, tá? Eu vou lá e compro. Eu monto uma caixa para 3 relógios. Eu monto uma caixa para 3 relógios e ligava os 3. Antigamente não tinha 3, não tinha 5, não tinha 7. Hoje você liga o número que você quiser. 1, 3, 5, 7. Antigamente era só número par. Então eu ia instalar lá 3 relógios, eu era obrigado a comprar uma caixa para 4. Não tinha para 3. Quero 5 relógios, não tinha. Você ia comprar para 6. E assim por diante. Hoje, facilitou. Tá abrindo. Então, hoje facilitou. Isso facilitou bem para a gente. O espaço da caixa diminuiu. Né? O espaço da caixa, que eles estão passando os conectores. Ó, passa mais esses aqui. Professor, tirar uma dúvida com o senhor. Quando eu for levar o fio para dentro da casa do disjuntor, como se o fio for 10 milímetros, o disjuntor que vai receber eles dentro da casa também tem que ser os 50 amperes, no caso. Isso, pode passar. O disjuntor, o que acontece, pessoal? Uma boa pergunta dele. Aqui a gente está falando do padrão, né? O padrão de entrada. A gente já tratou essa parte interna. Tudo o que manda é a carga. Então, por exemplo, se eu fizer essa instalação com cabo 16, eu fiz a instalação com cabo 16 milímetros, ok. E coloquei disjuntor de 63, eu tenho que seguir o mesmo padrão. Eu vou seguir com cabo 16 até lá dentro. Não adianta, eu poderia colocar disjuntor de 50 e seguir com cabo 10. Só que eu vou reduzir minha entrada. Minha entrada está para cabo 16, 63. Ah não, mas eu quero pôr de 50. Não tem problema nenhum, você pode pôr lá. Você tem cabo de sobra, de segurança, maravilha. Aí você não vai ter só 5 amperes, você vai ter muito mais de sobra. Só que você vai ter 15 amperes de sobra. Só que você vai ter que trabalhar com cabo 10 ou 16 saindo aqui, limitar. Então o que a gente fala? Qual que é o correto? Você entrou com 16? Vai com 16 até lá dentro. Entrou com 10? Vai com 10 até lá dentro. Entendeu? Segue o padrão da Segue caixa. o padrão da caixa. É 50 aqui, é 63 aqui, põe 63 lá. Ou menor, 50 lá, entendeu? Sim. Mas você tem até 63, você não pode pôr 70 lá e deixar 63 aqui, entendeu? Vou pôr 63 lá e deixar 50 aqui. Aqui é o que manda, aqui tem que ser maior ou igual. Nunca aqui pode ser menor, tá bom? Irmão, por exemplo, em casa lá, um terreno grande, né, que é a casa da minha mãe, a minha e das 2 irmãs minhas. Certo. E a gente precisa muito separar essa que está só no relógio. Só no relógio. É necessário ter 4 caixas? Então, quantas casas são? São 4. Aí você tem que quer separar quantas? As 4. Então você tem que ter 4 caixas. Não tem, por exemplo, assim, não tem para cada 2, são 4. Então. Não tem uma caixa que Então, poderia ser. antigamente, o que acontece? Ainda tem, essa caixa ainda é padrão, tá pessoal? Só que ela é bem mais cara. É uma caixa L. A caixa L, ela é para 4 relógios. É uma caixa maior, você já põe a caixa L e ela serve os 4. Só que é a mesma coisa nessa daqui. A caixa L ela é um compartimento maior, lógico, coletiva, que a gente fala. Essa daqui não, é caixa individual, mas a gente soma as 4. Aí vai entrar, na verdade, 5 caixas lá. Uma recebe o geral, disjuntor geral, barramento, e faz a distribuição para cada casa. Cada 1, cada 2, cada 3, cada 4. Certo. Essa caixa L aí, para que a gente acabe gastando menos. Essa é mais barata. A L é mais cara. Se você comprar uma caixa L de chapa, ela é bem mais cara do que você comprar essa daqui montada, que é a exceção. Mais cada um comprar a sua e tal. Não é cada um comprar a sua. Lá vai ter que ser uma entrada coletiva. Vai ter que ser num lugar só, vai ter que ser um poste só. Aqui não tem 2? Sim. Lá vai ser 2 aqui, vai ser na verdade 3 aqui, ó, 3, certo? E 2 em cima. Não entendi, então, mas cada um vai pagar. Cada um vai pagar sua conta. Cada um vai pagar sua conta Não separada. sei, mas vem de Tudo separado. Só que a caixa ela vem separada, é por unidade que ela vem? Não, aí na verdade vocês vão ter que se unir, né? Colocar um poste no lugar e já levar completo. Não tem essa, eu vou fazer o casa 1 hoje, amanhã eu vou pôr a 2. Depois você vai gastar mais. Não entendi, eu estou dizendo assim, não, isso não. Não, pode falar, pode. Não, que eu mesmo confundi que a pergunta que eu ia fazer. É porque assim, essa caixa aqui, se você falar assim, olha, nós vamos colocar 4 lá, não é? Aí você já vai na loja e compra para 4. Eu comprar as 4. Aí na verdade vai 5, que uma é geral. Ah, tá.
tá? Nesse caso de 2 não tem geral, pode entrar direto. Passou de 3, já entra uma a mais. A 3 vai 4 caixas, entendeu? Uma é geral. A 4 vai 5 caixas, que é no caso dele. Aí se você for pôr lá uma L, que é uma coletiva para todo mundo, também é a mesma coisa, só que é mais cara. Entendi. Então, o que é mais viável? Você vai na loja e compra para 4 já. Dessa daqui é mais barata, vai sair o cabo um pouquinho mais grosso, vai ligar no mesmo poste, cada um vai ter o seu. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Entendeu? Aí o aterramento vai ser um só, tudo bonitinho. Qual é o nome dessa caixa? Vou marcar aqui. É caixa de policarbonato. Aí no caso, você vai. No caso lá seria a caixa para 4 medidores. E a fiação tem que trocar também? Aí lá, no caso de cada casa, Isso. cada casa vai ter que estar com sua rede chegando aqui. É poli o quê? Policarbonato. É que você falou que eles iam colocar, você aumentar o cabo. Não, o cabo da rua. Esse cabo aqui, tá. por exemplo, vem os duas fases e o neutro da rua, certo? Se é para uma casa, é uma bitola. 2 casas, aumenta. 3 casas, 4 casas, entendeu? Ele vai aumentando a bitola. Agora, a saída é tudo 10 milímetros. E não tem nada a ver, nós estamos fazendo de tema. Mas eu falo assim, e esse fio que o senhor falou que vem da rua? O fio que vem da rua, tipo, esse não vai mudar nada para ligar Não, assim na caixa? esse ramal da rua, o que acontece? Na rua, ele é refrigerado a ar, então ele aguenta 50 amperes, só que na rua ele aguenta mais Aí caro. as 5 caixas pode ligar tudo. As 5 caixas, você vai colocar um ramal desse aí. Ele aguenta. O que acontece? A rua é a seguinte, é 10, depois pula para 25. Só que você vai ligar lá, 4 caixas, normal você vai ligar com um cabo desse. Normal. Porque na rua ele está sempre refrigerado a ar, ele não está dentro de tubulação. Então um cabo desse que você põe numa tubulação com mais fio lá, ele vai aquecer, não tem refrigeração. Aí você chegou a 50 amperes e já está esquentando. Esse aqui não, na rua ele sofre muito mais, entendeu? Na rua normalmente está fora da norma, ele já passou disso, porque é refrigerado a ar. Agora, se a carga for muito alta, aí aumenta a bitola da rua, põe um 25. E de 25, que aí é uma modificação, já pula para 50, assim por diante. Mas na rua, no caso o eletricista não precisa nem se preocupar, porque a concessionária é responsabiliza por isso. O ramal quebrou, tá ruim, você liga para a concessionária e eles têm que ir lá refazer. Tem que ser maior, uma bitola maior, eles têm que trocar. A não ser que passe de 20 kW, a concessionária vai te pedir um projeto da sua entrada. Por que você está usando 20 kW numa casa? Aí você vai ter que dar sua declaração de carga certinho, para eles poderem fazer o trabalho deles. Tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o padrão de entrada? Pode falar para a gente poder nós vamos terminar certinho 8 horas, para a gente poder concluir esse tema. Então a gente vai concluir esse tema daqui a pouquinho, pessoal. Tá me vendo aqui? Nós vamos concluir esse tema daqui a pouco inteiro. E vamos entrar no tema de emendas. Nós vamos falar sobre emendas de cabos, tá bom? Então a gente vai fazer, pessoal, uma aula prática de emendas. Deixa depois do intervalo, eu vou falar os tipos de emendas que a gente vai fazer. São 4 tipos de emenda, tá? Eu vou falar o nome das emendas, tudo certinho. Você que está interessado em aprender a fazer emenda, fica com a gente aí, que é a nossa próxima aula, tá bom? Então, por hora aqui, a gente vai estar encerrando essa aula sobre padrão de entrada. Só retificando aqui para vocês, nós falamos no padrão sobre o poste, sobre o tamanho do poste, secção do poste, quanto um poste tem que ser Altura enterrada no chão. Tem que ser isso, é engastado, que fala que é enterrado. A caixa, tipo de caixa, a altura da caixa, o tipo de cabo, que tola de cabo nós falamos. Nós falamos sobre o ramal da rua, aterramento e sobre as conexões. E essa conexão, isso daqui foge até um pouco da concessionária, porque hoje esse cabo de alumínio ele é vendido aí, ele é vendido no mercado. Você vai fazer uma instalação numa chácara, num sítio, qualquer lugar, ele é vendido. Então, essa conexão não precisa só na concessionária mais. Isso aqui você pode comprar numa loja. Agora, um conselho que eu dou é o seguinte: o cabo de alumínio, o alumínio ele tem uma condutividade menor que o cobre. O que é isso? Quem sabe o que é condutividade? Isso é energia. Na verdade, a condutividade é o seguinte: quanto maior a condutividade, maior ele conduz energia. Mais energia ele conduz. Então, saindo do ouro da prata, vem o cobre. Então, quem vai fazer a instalação com cabo de ouro aqui?
Ouro é zero. Ouro você põe em 110 aqui, ele chega a 110 lá. 220 você pode correr. Tá lá, 220. Não tem perda pelo caminho. A prata diminui pouco. Por isso que tem computadores aí que eles têm circuito que tem pingo de ouro lá. A prata diminui. E o cobre está em terceiro. Depois do cobre vem o alumínio. Então, o alumínio, por ser mais resistivo do que o cobre, ele consome mais. Por isso que ele é usado na rua. Por quê? Na rua não tem medição. Agora, dentro da casa tem. Ah, eu quero pôr um cabo de alumínio daqui para fora. Vou gastar menos, né? Eu vou gastar menos para comprar ele, mas quando vier a conta... Quando vier a conta... Ó, mas eu gastava 100 reais, estou gastando 250. Por quê? O cabo de alumínio ele vai esquentar muito mais rápido. Ele esquenta muito mais rápido. Ele rouba energia, ele vira um resistor. Uma resistência, entendeu? Ele cria... O que é resistência? Condutividade e resistência. O fio, ele, dentro dos fios, quando você joga a voltagem nele, tem os elétrons que ele percorre. Não é que você pegar uma rua toda esburacada. Você tem um carro, duas ruas, uma esburacada e uma livre. Você vai por qual? Pela livre. A corrente elétrica é a mesma coisa. Se ela for pela livre, passa fluindo. Se você passar na esburacada, ela vai ter resistência, diminui. O que diminui é o consumo. Quanto mais rápido você passa, menos consumo. Quanto mais devagar, mais consumo. Então, o cabo de cobre, a corrente passa mais devagar. Porque ele tem mais resistência, o metal tem mais resistência. Por isso que eu não costumo pôr muita conexão, essas coisas, pelo meio do caminho. Conexão mal feita é o que a gente vai falar agora, é o nosso próximo tema. Conexão, emenda. Se você fizer uma emenda mal feita, você pode estar com uma carga. O cabo 16 é para 68, não é? Sim. Cabo 10 para 50. Eu estou com um chuveiro lá de 30 amperes e ponho um cabo de 6, que aguenta 36, não estou acima. Só que se eu fizer uma emenda errada, ele vai derreter. Não importa, mas o cabo está certo, o cabo está certinho lá, está derretendo. Por quê? Porque a emenda está mal feita. Então é o que a gente vai falar nesse próximo tema, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos, até daqui a pouco. Hoje em dia, as concessionárias, se não for esse padrão, elas não vêm ligar, né, a energia, né, no caso, ou aquelas caixas antigas, ou o poste, não for também